Olá, telespectador, internauta da TV da Transparência. Estamos iniciando o nosso primeiro bloco de notícias de hoje, dia 8 de maio de 2025. Olá, Sara. Olá, Oceli. E a gente inicia mostrando para você a capa do jornal Folha de São Paulo. E o assunto principal é a sucessão no Vaticano. É o conclave. Segundo dia de conclave começa com fumaça preta. Votações serão retomadas à tarde. Cardeais não chegam a consenso nas sessões desta manhã. Próximos sinais podem ser dados por volta de 12h30 e 14 horas, horário de Brasília. Outras matérias sobre o mesmo assunto. Processo tem seu próprio código eleitoral, com veto à comunicação externa e à imagem de Papa defunto. Conheça a Sala das Lágrimas, local histórico onde o cardeal escolhido se torna Papa e onde ele vai lá vestir as roupas de Papa para ser apresentado ao público. Entenda o passo a passo dos ritos da eleição do Papa. Folha de São Paulo também traz uma análise. Conclave marca avanço das ordens religiosas na cúpula da Igreja Católica. E saiba quem são os apontados como favoritos para ser o novo líder da Igreja Católica e os seus perfis. E a Folha de São Paulo coloca aqui como favorito 12. São 12 citados. Aqui é a foto deles, dos papas dos diferentes países do mundo. No carrossel de fotos em destaque, a primeira é sobre o Vaticano. Quando sai a fumaça preta da chaminé no alto da Capela Sistina, sinal de que os cardeais ainda não chegaram a um consenso sobre quem será o novo Papa. Votação hoje será depois do almoço, lá para meio-dia, 14 horas desta quinta-feira. Sobre política, nós temos como chamada de capa aqui da Folha de São Paulo, é uma matéria destacando que para os ministros do STF, Supremo Tribunal Federal, a decisão de ontem de uma comissão da Câmara Federal a favor de Alexandre Ramagem e de Bolsonaro é algo inconstitucional. Essa decisão suspende a ação contra deputado e abre brecha para réus da trama golpista. No Senado, o presidente Davi Alcolumbre é fiador do aumento do número de deputados de 513 para 531, mas há entraves. E aqui nas fotos em destaque, a Folha de São Paulo traz aqui um mapeamento, como é hoje por estado, como é hoje 513 e como seria depois que o Congresso Nacional aprovar esse aumento de 513 para 531. Por exemplo, o estado do Ceará, como está aqui, hoje são 22 e passa para 23 o número de deputados federais. Ainda nas fotos em destaque, é aqui para uma foto do jogador Estevão, para dizer que o Palmeiras
Venceu ontem o time do Cerro Porteño por 2-0. Time paulista vence com gols de Estevão e Vitor Roque e garante vaga antecipada nas oitavas de final da Copa Libertadores. Ainda tem uma imagem sobre os próximos passos da votação lá no conclave. Por data, de 8 a 11 de maio, cardeais votam até 4 vezes por dia, 2 de manhã e 2 à tarde, até chegar ao consenso. De 12 a 21 de maio, se preciso, há até 10 dias de votação seguidos, 4 vezes por dia, 2 de manhã e 2 de tarde. E a partir do dia 22 de maio, se não houver o consenso, a partir deste ponto, só os 2 mais votados até então concorrem. Eles afunilam para os 2 mais votados, até chegar ao nome escolhido para suceder o Papa Francisco. São Paulo e Paraná têm as 10 cidades mais desenvolvidas do país. É um ranking da Firjan. Quase metade dos municípios tem desenvolvimento baixo ou crítico. Aqui uma foto do presidente Lula viajando para a Rússia. O presidente Lula e o presidente da China, o Xi Jinping, citam multilateralismo para justificar a viagem à Rússia. Rússia recebe Lula e Xi Jinping e ditadores para a cerimônia do Dia da Vitória, que acontece amanhã. Petista ao lado de Putin enfraquece coerência do Brasil. Fraude no INSS. Oposição pressiona pela instalação da CPI do INSS na Câmara. E governistas ameaçam mirar o governo do ex-presidente Bolsonaro. Outra matéria. Diretor do INSS é sócio de empresas. Na área de meio ambiente, nova carta da COP30, Conferência Mundial do Clima, a se realizar em novembro, lá em Belém do Pará, critica as estratégias superadas para o combate a mudanças climáticas. Abril foi o segundo mês mais quente e 21 graus, com média global acima de 1,5 graus Celsius. Inteligência artificial cuida de paciente em casa em investida para inovar atendimento no SUS. Monitoramento feito após cirurgia de câncer coloretal diminuiu a ida ao pronto-socorro. O bebê resgatado por helicóptero em telhado de casa há um ano atrás, naquelas enchentes do Rio Grande do Sul, ele morre um ano depois. A criança estava com infecção generalizada em UTI. Esse resgate desse bebê, tá aqui a foto, o helicóptero resgatando, aconteceu em maio de 2024. Esta foto desta modelo chamando a atenção, morte de turista goiana, causa espanto entre a comunidade de brasileiros que vivem no Japão. Assistente social pergunta se casos como este, o assassinato desta jovem, podem indicar um problema maior no país. E ela foi morta, não foi
pelo japonês, foi pelo imigrante. Ainda nas páginas aqui da Folha de São Paulo, nós temos uma matéria, ainda falando sobre igreja, a taxa que a igreja cobra, a igreja católica cobra, com venda de imóveis e terras chamadas Terra da Santa ou Terra do Santo. E essa cobrança vem desde o Brasil colonial. Aqui no Ceará a gente chama mais o aforo, pagar o aforo, que é quando o dono daquele imóvel vai vender e tem que pagar um percentual para a Igreja Católica deste terreno que é chamado Terra da Santa. Aprovada há 40 anos, emenda 25 reintroduziu o voto direto na Constituição do Brasil. Uma matéria, ainda uma série de matérias sobre a nova República, 40 anos. Rememora essa série de matérias de reportagem da Folha de São Paulo, rememora o início da redemocratização no país. A ativista climática da periferia do Rio de Janeiro é escolhida pelo presidente Lula para ser campeã climática da juventude da COP30. Tom Brady diz ter se arrependido de expor separação com Gisele Bündchen. Ex-ministro de Dilma acusa Gabriela Prioli de fake news. A cantora Preta Gil tem alta após internação. Ela disse: sigo fortalecendo. A australiana tem a maior coleção de Minions do mundo. No caderno de economia, nós temos aqui 4 chamadas. Primeira, dizendo que o governo negocia empréstimo de 2,87 bilhões de reais com o BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, para bancar concessões de rodovias, de BRs, no Brasil. O acordo prevê repasse de 500 milhões de dólares para ajudar a financiar projetos menos rentáveis. O Banco Central ontem elevou a taxa Selic em 0,5 ponto percentual e chegando agora a 14,75% ao ano, o maior nível da taxa de juros em quase 20 anos. O último maior nível tinha sido em 2006. O ciclo de aumento dos juros está perto de terminar, afirmam analistas. Na área internacional, investidor estrangeiro foge da Colômbia, do presidente Petro, enquanto Javier Milei, presidente da Argentina, promete dólares após o acordo que o país, a Argentina, fez com o FMI, Fundo Monetário Internacional. Aportes do exterior têm queda na Colômbia e viés de alta na Argentina, apesar de dúvidas. Entidades patronais reforçam críticas ao fim da escala de trabalho 6x1, de segunda a sábado, folga no domingo, após Lula declarar apoio a essa PEC, proposta de emenda constitucional, que aumenta para 2 dias de folga na semana para o trabalhador. Para associações da indústria e do comércio, essa proposta de aumentar os dias de folga de 1 para 2, trabalhar só de segunda a sexta, folgar sábado e domingo,
Essa proposta reduz produtividade e gera inflação. Duas chamadas na editoria de política. A primeira matéria é dizendo que a demora do presidente Lula em escolher nomes ao STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, deve desfalcar lista e irrita ministros da Corte Superior. Por exemplo, Marisa Santos, que concorre a uma vaga, completa 70 anos agora no mês de junho e pode sair da disputa. Governador de Goiás, Ronaldo pede apoio do governador do Paraná, o Ratinho Júnior, para aprovar uma alternativa à PEC da Segurança, que está tramitando no Congresso Nacional, de iniciativa de autoria do Poder Executivo, do governo federal. Ronaldo Caiado defende uma frente ampla para aumentar o poder dos estados contra o crime organizado. E Ronaldo Caiado é pré-candidato à presidência da República nas eleições do próximo ano. Nas páginas de turismo, nós temos aqui duas sugestões sobre duas rodas. Moto. Viajar solo de moto requer atenção, mas liberdade supera incertezas. A agência de viagens em São Paulo oferece curso de pilotagem e roteiros para motociclistas. Amigos documentam viagens sobre duas rodas à Europa em série. Na editoria de Mundo, nós temos aqui 3 chamadas de capa. A primeira é mostrando as prateleiras começam a ficar vazias nos Estados Unidos, lá que é o país do consumo. Olha aqui a prateleira de supermercado começando a faltar produtos. Cultura de consumo dos Estados Unidos enfrenta o choque das tarifas comerciais do presidente Trump. Está começando a faltar produto nas prateleiras. Num país em que comprar é rotineiro, público contempla possível retração de consumo. Oriente Médio. O governo de Israel ameaça fazer com o Irã o mesmo que fez com o Hamas na faixa de Gaza. Portanto, mais uma guerra que o Israel está comprando. Ministro da Defesa israelense responsabiliza Teherã por ataques fortes contra aeroporto de Israel. Apoio do público americano a Israel atinge o nível mais baixo em 25 anos, segundo pesquisa. Para muitos, porém, relacionamento entre os países, Israel e Estados Unidos, parece ser permanente e inabalável. Inabalável porque Israel é um grande consumidor de armas dos Estados Unidos. Israel dá muito lucro às fábricas de armas, de bombas, de granadas, de tanques, de mísseis aos Estados Unidos. É um ótimo cliente para os Estados Unidos. Na página de cotidiano, nós temos 2 chamadas de capa. A primeira é sobre a violência do trânsito em São Paulo. Violência no trânsito leva um acidentado a cada 2 minutos.
as unidades de emergência do SUS, do Sistema Único de Saúde. Motociclistas, pedestres e ciclistas são as maiores vítimas, apontam entidades médicas. Início de cobrança, ainda sobre trânsito, início de cobrança dos pedágios de passagem livre na Via Dutra é adiado para o segundo semestre deste ano. A operação dos 21 pórticos Free Flow depende da conclusão das obras na rodovia federal, que é a chamada Via Dutra. E esse Free Flow não precisa o automóvel, o caminhão, parar para pagar pedágio. Na hora que ele passa, a câmera do Free Flow bate a foto da placa e manda a cobrança do pedágio para a casa do motorista. Não precisa ter aquela cabine para pagar pedágio. É um sistema moderno. No caderno de ciência, é uma matéria aqui mostrando que um estudo atribui a origem da Covid-19 a comércio de animais silvestres. Pesquisa, rastreia e compara história evolutiva do SARS-CoV-2 a do vírus causador da Covid. Ainda na área de saúde, o Café da Manhã, que é o podcast da Folha de São Paulo, discute a chegada desse medicamento, dessa droga chamada Mounjaro, chegando ao país para concorrer com o Ozempic, que era a única droga para emagrecer, que hoje virou febre, não é barato, coisa de R$2.000, R$3.000 para a pessoa emagrecer. Pois o Mounjaro, que é concorrente do Ozempic, está chegando no Brasil e o uso fora da bula de canetas emagrecedoras. Chama caneta porque é um tipo de uma injeção que a pessoa dá no seu próprio corpo e aquela droga faz a pessoa emagrecer. Concorrente do Ozempic chega ao Brasil em meio à alta na procura por itens desse tipo. Quem tem dinheiro está usando essa nova droga para emagrecer. As matérias mais lidas da Folha de São Paulo são essas, de 1 a 5. Primeiro, ministros do STF dizem que decisão da Câmara Federal a favor de Alexandre Ramagem, deputado federal, e Bolsonaro, ex-presidente da República, é inconstitucional. Na coluna da Mônica Bergamo, padres apostam que o cardeal brasileiro, amigo de Francisco, será a zebra e virará novo papa. É só especulação. 3, a mais lida, é essa morte no Japão. Morte da brasileira de Goiás, no Japão, assusta a comunidade brasileira que mora lá. Congresso Nacional. Câmara suspende mandato de deputado bolsonarista por 90 dias por ofensas à deputada federal e ministra Gleice Hoffmann, em uma decisão inédita, uma suspensão de 90 dias. Brasília hoje é a 5ª matéria mais lida da Folha de São Paulo. Foi a manifestação de ontem, uma passeata que, 3 dias depois de deixar o hospital, Bolsonaro apareceu por lá. Apoiadores
de Bolsonaro fazem passeata em Brasília, foi ontem à tarde, pela anistia aos condenados que participaram do quebra-quebra no dia 8 de janeiro de 2023, lá em Brasília. E nessa caminhada, Bolsonaro fez um discurso dizendo que a bola da vez está com o Congresso. Se o Congresso apoiar e se o Congresso aprovar a anistia, não tem que outro poder se meter. Ele disse que o Congresso Nacional, o Poder Legislativo, tem autonomia para decidir e não precisa nem o Poder Executivo, nem o Poder Judiciário entrar nessa discussão. O que é que nós temos hoje para assistir na TV aberta e nos streams? Sugestão da Folha de São Paulo é para uma entrevista com Elizabeth Olsen e tem filme também sobre os polvos, aquela criatura, aquele animal marinho. É a dica da Folha de São Paulo para esta quinta-feira. Outra matéria no mundo da cultura. O ator Wim Wenders diz o seguinte: vivi 80 anos de paz, mas ela não é garantida. Ele que participa de um curta-metragem sobre a Segunda Guerra Mundial. Artes cênicas. Musical em cartaz em São Paulo celebra trajetória de 4 décadas do grupo Paralamas do Sucesso. Sara, e o que é que nós temos na capa do jornal O Estado de São Paulo? No jornal O Estado de São Paulo, desta quinta-feira, temos aqui um destaque para o maior conclave que começou ontem com esperada e atrasada fumaça preta. Isso porque não houve um consenso entre os cardeais na primeira votação sobre o substituto de Francisco, feita na Capela Sistina, como podemos observar nesta imagem. E fora do Vaticano, 45 mil pessoas aguardaram o sinal de fumaça preta, que demorou 2 horas além do previsto, e serão até 4 votações por dia. E a manchete de hoje do Estado de São Paulo é sobre o conflito entre poderes. Câmara confronta STF e aprova projeto para barrar ação penal do golpe. Iniciativa com foco em Alexandre Ramagem beneficiaria Bolsonaro. A Câmara aprovou o projeto que suspende o processo penal por tentativa de golpe contra o deputado Alexandre Ramagem, ele que faz parte do Partido PL do Rio de Janeiro, no Supremo Tribunal Federal. A decisão também beneficia o ex-presidente Jair Bolsonaro e os outros 32 denunciados pela Procuradoria-Geral da República por atos golpistas. E na discussão da proposta, que é um projeto de resolução apresentado pelo PL, tanto a base do governo como a oposição deixaram claro que o texto favorece Bolsonaro e os outros denunciados. Ou seja, a partir da decisão da Câmara, o STF teria de travar ação penal contra os 34 denunciados por tentativa de golpe. O STF, no entanto, já havia avisado que os deputados não poderiam suspender a apuração judicial contra acusados que não são parlamentares. E projeto do Senado pode atenuar pena de 249 presos no 8 de janeiro. O texto é articulado pelo presidente da Casa, Davi Alcolumbre, como alternativa à anistia. E ainda é destaque na capa de hoje do Caderno de Cultura. Temos aqui uma matéria especial. Em dúvidas sobre onde almoçar no Dia das Mães. Uma lista de 26 restaurantes com gastronomia de alta qualidade e cardápios especiais para o domingo. Também temos destaque: astróloga aponta o melhor prato para cada signo. E uma seleção dos melhores vinhos feitos com Pinot Noir.
Já no caderno de Economia e Negócios, em decisão unânime, juro básico da economia vai a 14,75%, maior nível em 19 anos. Copom elevou a Selic em 0,5 ponto percentual, maior patamar nominal desde julho do ano de 2006. Em 8 meses, o Banco Central já aumentou a taxa básica de juros em 4,25 pontos. E também é destaque no caderno internacional do estado de São Paulo a guerra na Caxemira. Paquistão autoriza retaliação após ataque da Índia que matou 31 pessoas. O governo paquistanês acusou o indiano de iniciar um inferno e disse que a Índia deve sofrer as consequências de ataques covardes. Já no Legislativo, projeto que eleva vagas na Câmara pode gerar efeito cascata nos estados. Aumento do total de deputados federais, se aprovado pelo Senado, pode levar à criação de 30 novas vagas em assembleias de 9 estados. E sobre poderes, o presidente Lula veta brecha para reduzir transparência em salário de juiz. E por último, ainda sobre a investigação de fraude, Gilmar Mendes no futebol. Gilmar Mendes rejeita pedidos para afastar Edinaldo da CBF. Oceli, quais são os destaques do jornal O Globo desta quinta-feira? No alto da capa, Sara e internautas, é sua entrevista com a cantora maranhense Alcione Canta Marrom. Alcione lança álbum com músicas inéditas e faz espetáculo que terá a participação da cantora Isa e outros convidados. E aqui a foto da Marrom, espetáculo lá no Rio de Janeiro. Ela está lançando esse álbum com músicas inéditas. A foto de destaque é para a sucessão no Vaticano, aqui em 3 fotos. A primeira, o cardeal Diego Ravelli, mestre de celebrações litúrgicas pontifícias. Essa primeira foto fecha as portas da Capela Sistina para a primeira votação. Cada cardeal escreve o nome do seu escolhido numa cédula de papel. E aqui é a segunda foto, que um cardeal. E a terceira foto é a fumaça na chaminé, fumaça preta, indicou que não houve vencedor, não houve consenso. Enquanto houver fumaça preta, quando houver a fumaça branca, aí é que habemos Papa. Diz assim a legenda destas fotos: atraso e indefinição no primeiro dia de conclave, isso ontem. A chaminé da Capela Sistina, lá em Roma, Itália, soltou a fumaça preta ao fim do primeiro dia do conclave. O confinamento é tão rigoroso que ao menos 3 cardeais brasileiros foram surpreendidos ao passar pelo detector de metais e tiveram de deixar seus relógios inteligentes na entrada da Casa Santa Marta. Esses relógios inteligentes são aqueles que você pode acessar as redes sociais por ele. Rede social, WhatsApp, pelo próprio relógio. E lá é proibido entrar com celular. Mas o rede social também pode ser acessado por esse relógio inteligente. Eleição do novo Papa já foi retomada hoje de manhã. Já houve a primeira, por volta de 6h50, houve primeiro resultado, fumaça preta, não houve
consenso e é aguardado de novo ao meio-dia e às 2 horas da tarde, horário aqui de Brasil. Outra matéria sobre o assunto, o jornal Globo traz: avanço feminino tem limites na igreja. O assunto manchete do jornal, escolhido para a edição desta quinta-feira, é sobre a reunião de ontem do Comitê de Política Monetária do Banco Central. Taxa Selic. Copom sobe juros a 14,75%, maior patamar desde 2006. Diz assim o texto desta manchete: por unanimidade, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, Copom, confirmou as expectativas do mercado e elevou a taxa de juros em meio ponto, chegando a 14,75% ao ano, maior patamar de juros desde agosto de 2006. Diante de um ambiente de incertezas, especialmente pelos fatores externos, em meio à guerra comercial deflagrada pelos Estados Unidos, o Banco Central não deu indicação sobre os próximos passos na condução da Selic, como costuma ocorrer. Analistas do mercado projetam que o aumento de ontem encerre o atual ciclo de alta dos juros. Ao comentar a decisão, o Copom afirmou que, abre aspas, o cenário segue sendo de projeções de inflação elevada, fecha aspas, o que exige abre aspas, uma política monetária contracionista com período prolongado, fecha aspas. Hoje, a previsão do mercado para a inflação no fim deste ano é de 4,8%. Mas o teto da meta do governo federal é chegar a uma inflação no final do ano a 4,5% e do mercado 4,8%, quase 5%. Desconto nas aposentadorias. O governo federal usará tesouro para ressarcir as vítimas de fraude no INSS, só em último caso usará dinheiro do Tesouro. Ainda sem saber quando vai reembolsar as vítimas do esquema fraudulento no INSS, o governo Lula traça um plano de ressarcimento que inclui prazo para as associações que comprovarem que os descontos foram autorizados pelos aposentados e prevê uso de verba pública apenas como último recurso. Outra matéria sobre o mesmo assunto. Essa crise no INSS gera atrito entre a Casa Civil do governo e a CGU, a Controladoria Geral da União. E a oposição aproveita o momento e amplia o desgaste de Lula nas redes sociais. O ministro Rui Costa, chefe da Casa Civil, diz que a CGU deixou passar 2 anos sem alertar o governo sobre as fraudes. E nas redes sociais, um vídeo de Nicolás Ferreira explorando o caso viraliza e o governo tenta reagir. O Jornal Globo de hoje traz uma entrevista exclusiva com o economista Armínio Fraga. Ele diz: aumento do salário mínimo no momento é inviável. Aumento real.
Aumento real, além da inflação, do salário mínimo no aumento é inviável. Ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga, defende reajuste do salário mínimo só pela inflação, com impacto de 1% do PIB anual. Em paralelo, a revisão de gastos tributários. Diz ainda Armínio Fraga, abre aspas, ajuste fiscal deveria ser de 3 pontos percentuais do PIB, diz ele. Armínio Fraga é contra o aumento do salário mínimo real, além da inflação, porque ele é contra vincular o aumento do salário mínimo ao aumento dos aposentos, das aposentadorias. Eles querem desvincular. Aumenta o salário mínimo para o trabalhador e congela as aposentadorias, para que os aposentados ganhem menos para comprar os seus remédios, para comprar a sua alimentação. É isso que eles querem. Deixar os aposentados aí, vai diminuindo, ano a ano diminuindo a aposentadoria. É isso que eles defendem. Após decisão sobre a ADPF das favelas, o Rio esboça plano de retomar território. Um mês após o STF, o Supremo Tribunal Federal, ordenar que o Estado do Rio de Janeiro elabore plano para reocupar áreas do crime, o secretário de Segurança Pública diz que começo deve ser um grande complexo. Operações policiais caíram em número de abril de 2024 para este ano de 2025. Na Câmara Federal, os deputados aprovam suspensão da ação no STF contra Alexandre Ramagem, isso no processo da trama golpista. A Casa pode suspender processos contra deputados. Alexandre Ramagem é deputado federal pelo Rio de Janeiro, por crimes durante o mandato, mas texto dá brecha para beneficiar outros réus, como o Bolsonaro, por exemplo, o que ministros da Corte, do STF, já consideram a medida inconstitucional. Ainda na área de política, o jornal o Globo traz uma matéria mostrando que, dizendo assim, inchaço na Câmara, inchaço aí é o aumento do número de cadeiras, de 513 para 531, 18 a mais. O jornal o Globo chama de inchaço. Inchaço na Câmara Federal refletiria nos legislativos estaduais. Criação de 18 novos assentos, de 18 novas vagas, a ser votada agora pelo Senado, que já foi aprovado na Câmara, resultaria, por extensão, por efeito dominó, no total de 30 novas vagas em assembleias legislativas de 9 estados, com impacto anual de 75 milhões de reais. E entre esses 9 estados está o Ceará, que a Assembleia Legislativa Cearense passaria de 46 para 47 deputados estaduais. Na área de cultura, o Jornal Globo traz uma matéria sobre 2 atores, selando no palco uma amizade de 7 décadas, 70 anos. Mestres do teatro brasileiro, os atores Renato Borghi e
e Amir Haddad, ambos com 88 anos, estreiam amanhã no Rio de Janeiro o espetáculo de Eduardo Barata, em que recordam suas trajetórias. O título do espetáculo é Livres em Cena. Ainda chamada de capa do jornal Globo, essa história do Ozempic, da medicamento para emagrecer. Diz assim: Ozempic dos ricos, nova caneta de emagrecer, movimenta o mercado brasileiro. Previsto para chegar ao mercado do país até quinta-feira da próxima semana, daqui a 8 dias, o Mounjaro, chamado de Ozempic dos ricos, já tem fila de espera nas farmácias. Já tem fila para chegar, de espera, para comprar isso tanto para quem quer emagrecer, como para a gente que quer comprar para vender no câmbio negro. No caderno de esportes, nós temos duas matérias, dois assuntos chamados de capa. Revés no Campeonato Carioca. Flamengo joga mal, empata e fica sob pressão. E o Vasco da Gama dá vexame na Venezuela. O rubro-negro, que é o Flamengo, empata 1-1 na Argentina com o Central Córdoba e está em terceiro lugar no seu grupo na Copa Libertadores. E à espera de acerto com Diniz, o Vasco da Gama é batido por 4-1 pelo Puerto Cabello, isso na Copa Sul-Americana. E por último, Copa do Mundo de Futebol Feminino em 2027. Terá decisão no Maracanã e também terá jogo aqui em Fortaleza, porque o Arena Castelão foi escolhida entre as 8 capitais que vão sediar os jogos da Copa do Mundo Feminina, de futebol feminino, isso em 2027. Sário, o que é que nós temos de novidade lá em Brasília? Bom, Celi, o Correio Brasiliense, nesta quinta-feira, faz um grande destaque para um dos assuntos mais comentados do momento, que é sobre o conclave. E nesta imagem aqui, podemos perceber, inclusive, a imagem da chaminé da Capela Sistina. E fala o seguinte, o destaque de hoje: um Papa dos novos tempos. A fumaça preta, ontem, frustrou os mais de 40 mil fiéis na Praça de São Pedro, no Vaticano. Foi a primeira votação para a eleição do próximo Papa, escolha que está nas mãos de 133 cardeais. E hoje haverá mais 4 escrutínios e as chances de o nome do pontífice ser conhecido na manhã desta quinta-feira. Só que no caso, agora pela manhã já houve a segunda fumaça preta. E na oração antes do conclave, os líderes católicos sentiram o peso da missão de escolher o sucessor de Francisco no mundo de grande progresso tecnológico e cheio de conflitos. E abre aspas, estamos aqui para invocar a ajuda do Espírito Santo, para implorar a sua luz e a sua força, a fim de que seja eleito o Papa que a Igreja e a humanidade precisam neste momento tão difícil e complexo da história. Fecha aspas, disse o cardeal italiano Giovanni Battista em sua homília. E ainda sobre este assunto, busca por mais avanços. O início do conclave e as mudanças promovidas por Francisco foram temas do CB.Poder, com o doutor em Ciência da Religião, Vicente Paulo Alves, da Universidade Católica de Brasília. Agora no caderno Direito e Justiça, medo e ódio nas redes. Cresce o número de crimes e ameaças pela internet. Especialistas discutem medidas urgentes e rígidas contra bandidos e quadrilhas.
E sobre juros, Banco Central eleva a Selic para 14,75%. E no esporte, sobre a Copa 2027, FIFA oficializa Mané na versão feminina. Entre críticas e anistia, no mesmo dia em que o STF marcou depoimento de testemunhas na ação por tentativa de golpe de Estado, Jair Bolsonaro fez manifestação por anistia na Esplanada e o ex-presidente usou o ato para mandar recados ao Supremo. Devolução do INSS deve sair em junho. Mesmo sem definir a fonte dos recursos, o governo federal quer começar no próximo mês o ressarcimento dos aposentados lesados por descontos indevidos nos benefícios. A expectativa é de que o anúncio do plano de devolução seja antecipado para reduzir o desgaste político provocado por esse escândalo. E, por fim, aposentados enfrentam nova forma de golpe por telefone. Oceli, quais são os destaques do jornal cearense O Povo? Jornal cearense O Povo, Sara e internautas, no alto da capa, aqui duas chamadas. A primeira, no caderno Vida e Arte, anunciando que o cantor paraibano Chico César faz show em Fortaleza neste fim de semana, com lançamentos e sucessos, apresentando lançamentos e sucessos da sua carreira. E a outra no mundo dos esportes, na editoria no caderno de esportes, que é a foto da Arena Castelão, que foi confirmada ontem como um dos estádios para sediar os jogos da Copa de Futebol, Copa do Mundo de Futebol Feminino, que será em 2027. E ontem isso foi comemorado, já à noite, comemorado pelo governo do estado e pela prefeitura de Fortaleza como um grande feito. São 8 as capitais que vão sediar jogos da Copa. A gente viu aqui na capa da Jornal Globo que Maracanã vai sediar e aqui no Ceará, Arena Castelão. Mas a manchete do Jornal Povo, pelo segundo dia, é sobre a violência no estado do Ceará. Diz assim: 8 mortes violentas em 8 dias na Barra do Ceará. Governo dobra policiamento na Grande Fortaleza. Barra do Ceará é um bairro que fica na orla marítima de Fortaleza, já vizinho à cidade de Caucaia. Esta foto com esses animais na pista, vários animais na pista, é para ilustrar uma matéria. Isso aqui é uma rodovia, é uma CE, uma rodovia estadual aqui no estado do Ceará. Uma foto do fotógrafo Aurélio Alves, foto tirada de drone. Diz assim: risco de acidentes. 938 animais foram resgatados em rodovias estaduais do Ceará nos 3 primeiros meses de 2025. Janeiro, fevereiro e março. 938 animais andando, caminhando no meio da pista. E o Detran recolheu. Mostrando a quantidade de animais soltos aí nas estradas, causando perigo, risco de acidente para os motoristas. Na área de política, a chamada dizendo que a Câmara Federal aprova projeto que aumenta o número de deputados no Ceará. Bancada cearense federal passa de 22 para 23 e, por efeito cascata, o número de deputados estaduais passa
de 46 para 47. Na economia, com 14,75% ao ano, taxa de juros sobe para o maior patamar em quase 20 anos. Esta foto aqui da AFP é da Capela Sistina, fumaça preta. Conclave segue após cardeais não chegarem a consenso no primeiro dia. A fumaça preta apareceu no alto da Capela Sistina na quarta-feira e também hoje pela manhã, hoje quinta-feira. No caderno de economia, Congresso GIF discute o efeito Trump nos investimentos sociais privados. E por último, no caderno Cidades, matéria dizendo que a Prefeitura de Aracati é alvo de operação sobre fraudes em licenciamentos ambientais. Sara, o que é que nós temos na capa do jornal Valor Econômico? No alto da capa, Oceli, nós temos 3 chamadas. A primeira é sobre o Web Summit Rio 2025. A robô humanoide chamada Desdemona foi um dos destaques do evento e mostra as capacidades atuais da inteligência artificial. A segunda chamada é para o e-commerce. Entrada de TikTok e ChatGPT no comércio eletrônico brasileiro desafia gigantes como Meta e Google. E por último, sobre a fumaça preta. Primeiro escrutínio termina sem definição de novo Papa. Conclave prossegue hoje com até 4 votações. E o destaque, a manchete do Valor Econômico de hoje é sobre conjuntura. Banco Central eleva juro para 14,75%, o mais alto desde 2006, e deixa próximos passos em aberto. Copom aumenta a Selic em 0,5 ponto e diz que o momento exige cautela adicional e flexibilidade na análise dos dados e os seus efeitos sobre a inflação. E ainda como chamada de capa, Fed mantém as taxas e Powell diz que não há pressa para fazer cortes. Tribunal de Contas da União cobra apuração e ressarcimento a aposentados. O Tribunal de Contas da União deu 15 dias para que o Ministério da Previdência e o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, apresentem informações sobre as apurações contra os responsáveis pelos descontos ilegais em aposentadorias e pensões. E no despacho, o ministro Bruno Dantas também cobra informações, no mesmo prazo, sobre a elaboração do plano de ressarcimento dos valores desviados. E no Congresso, a batalha política em torno do episódio ganhou força com a publicação de um vídeo pelo deputado Nicolas Ferreira, distorcendo informações e conclamando seus seguidores a pressionar os presidentes da Câmara e do Senado para a instalação de uma CPMI sobre este caso. E ainda a chamada de capa sobre a democracia em risco. Professor de ciência política na Universidade Harvard e coautor do best-seller Como as Democracias Morrem, de 2018, Stephen Levitsky diz a Marcos de Moura e Souza que, sob o governo de Donald Trump, os Estados Unidos estão perdendo sua democracia. Mas a maioria dos cidadãos não percebe isso. Ele também destaca que cerca de 1/3 dos americanos apoia esse projeto autoritário. Celulose leva investimentos de 10 bilhões de reais ao Mato Grosso do Sul. E o próximo destaque de hoje, Ultra assume controle da Hidrovias. E por último, o jornal Valor Econômico traz aqui um assunto sobre marketing. Crescer nos mercados de América Latina e Ásia-Pacífico, atrair mais mulheres para a base de clientes e ampliar o portfólio de produtos, e sem abandonar a política de diversidade e inclusão. Estas são as diretrizes para o marketing global da Levi's, sob o comando de Kenny Mitchell. E segundo ele, a marca é um símbolo. As pessoas vestem seu logotipo para que ele represente quem elas são
e no que acreditam. Na coluna do Estadão, a nota principal diz o seguinte: Centrão vê a CPI do INSS na Câmara enterrada e governo fica nas mãos de Davi Alcolumbre, que é o presidente do Senado. A atual chance de a Câmara instalar a CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, para investigar o escândalo do INSS é zero na avaliação de integrantes do Centrão. Apesar de a comissão estar praticamente enterrada, contudo, parlamentares do grupo político que dá as cartas no Congresso, ouvidos pela coluna, veem possibilidade de avanço de uma CPMI, que é Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que reuniria deputados e senadores. Esse cenário deixa o governo Lula, neste momento, nas mãos do presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre, que é do União Brasil do Amapá, que tem a prerrogativa de instalar ou não as comissões mistas de inquérito. O senador que emplacou o novo ministro das Comunicações ainda quer indicar os diretores de agências reguladoras e insiste também junto ao governo, ao Palácio do Planalto, na demissão do ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, que é de Minas Gerais e é seu desafeto pessoal do Davi Alcolumbre. Procurado, Alcolumbre não quis comentar o assunto para a coluna, para a jornalista Rosiane Kennedy, que é quem escreve a coluna do Estadão. Continuando sobre o mesmo assunto, o presidente da Câmara, Hugo Mota, que é filiado ao Republicanos da Paraíba, tem dito que há uma fila de pedidos de instalação de CPIs. São 13, com essa do INSS, 14. E só podem funcionar na Câmara 5 ao mesmo tempo. 5 comissões parlamentares de inquérito. A fala do presidente Hugo Mota é vista como um sinal de que o deputado não abrirá na Câmara a investigação contra o INSS, que tem potencial de desgastar a gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Já no Senado, Alcolumbre, o presidente, ainda não se pronunciou publicamente sobre a possibilidade de instalação da CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. No entanto, terá tempo para abordar o assunto com Lula durante a viagem oficial para a Rússia, que reúne autoridades brasileiras amanhã. Amanhã, Lula e a comitiva brasileira estarão na Rússia para participar de um grande evento lá chamado Dia da Vitória. Outro assunto aqui publicado na coluna do Estadão, nas páginas internas do jornal. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo fará auditoria extraordinária em todos os institutos de previdência do Estado para fiscalizar possíveis desvios de dinheiro relacionados ao INSS. A decisão, tomada pelo conselheiro Marco Bertaioli, ocorre após a Polícia Federal revelar o esquema de descontos indevidos de sindicatos em benefícios de aposentados e pensionistas. Segundo
o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em janeiro passado, foram descontados das aposentadorias 26.800.000 reais na folha de pagamento de aposentados do Estado de São Paulo. Cerca de 16.400.000 reais são de créditos consignados, quer dizer, empréstimos consignados, descontado em folha. Mas 10.400.000 não tem especificação. São descontados das aposentadorias, mas não diz para quê. Abre aspas, disse o conselheiro Bertaioli, do Tribunal de Contas de São Paulo. Reforçamos o cuidado que o controle externo deve ter diante dessa operação que escandalizou o Brasil. Outra nota na coluna do Estadão. Aliados do deputado Guilherme Boulos, deputado federal Guilherme Boulos de São Paulo, afirmam que ele teria de sair do partido PSOL se assumisse um ministério segundo as regras partidárias do próprio PSOL. Lula está avaliando nomear o Guilherme Boulos ministro da Secretaria-Geral da Presidência, de olho nos movimentos sociais. Diz uma resolução do PSOL, enquanto o Centrão negocia cargos, o PSOL irá privilegiar a negociação de propostas. Procurado, Guilherme Boulos, deputado federal Guilherme Boulos, não quis comentar sobre o assunto. Em nota enviada para a coluna, o partido PSOL afirmou que o impedimento de filiados ocuparem cargos no governo federal se restringe a dirigentes partidários. Somente dirigentes partidários, presidente, secretário, primeiro vice-presidente, primeiro secretário, é que não podem continuarem sendo dirigentes e participando de cargos nos governos. E aqui eu faço um comentário. Existem dois filiados do PSOL no Ceará que ocupam cargos do governo. O primeiro é o ex-deputado estadual que participa no IDACE. E o segundo é o Técio Nunes, que foi candidato a prefeito de Fortaleza. Ele era presidente do Diretório Municipal em Fortaleza, teve que sair porque o Técio Nunes aceitou o convite para a coordenadoria, ser o coordenador das políticas contra as drogas na Prefeitura de Fortaleza. Ele aceitou o convite, hoje está trabalhando na Prefeitura e teve que deixar, não precisou deixar o partido, ele teve que deixar a direção partidária, continua filiado, mas teve que deixar para assumir esse cargo na Prefeitura de Fortaleza. Páginas de editoriais do jornal O Estadão. Primeiro, a solidão de Lula. A anunciada saída do PDT da base governista na Câmara Federal deixa claro de vez que Lula não está conseguindo atrair e manter aliados, mesmo entre aqueles que supostamente compartilham da mesma agenda. Segundo editorial, patifaria não é disputa política. Ao suspender por 90 dias
o mandato do deputado Gilvan da Federal do Espírito Santo, lá do estado do Espírito Santo, por ofender a ministra Gleisi Hoffmann, a Câmara Federal, enfim, toma alguma providência contra a baixaria que conspurca, que suja, que enodoa, né, sua imagem há anos. Nas páginas de política, a primeira matéria diz assim: Câmara confronta o Supremo Tribunal Federal e aprova projeto para sustar ação penal do golpe. Em proposta que trata do deputado federal Alexandre Ramagem, o plenário aprova por 315 votos a favor, pedido de suspensão do processo criminal no STF por tentativa de ruptura institucional. Aqui tem uma matéria menor dentro desta, com a foto de Bolsonaro. E o Bolsonaro lá, aqui foi a manifestação ontem que ele participou em Brasília. Manifestação a favor da anistia para os condenados que participaram do quebra-quebra em Brasília. Ele disse: se o Congresso aprovar a anistia, ninguém tem que se meter. E esse ninguém são os dois outros poderes, poder executivo e poder judiciário. Manobra parlamentar deve ter efeito jurídico limitado. Projeto no Senado abranda a prisão de 249 condenados pelo STF a penas mais severas. E o jornal Estadão fez o levantamento dos condenados pelo STF até agora, daquele pessoal que participou do quebra-quebra no dia 8 de janeiro de 2023. Foram condenados a 1 ano de prisão, 240. A 2 anos e 5 meses, 6. A 3 anos, 3 pessoas. A 11 anos e 6 meses de prisão, 5. A 11 anos e 11 meses de prisão, 3. A 12 anos de prisão, 3. A 13 anos e 6 meses de prisão, outros 3. A 14 anos de prisão, 32. A 14 anos e 6 meses de prisão, 102. A 16 anos e 2 meses de prisão, 1 foi condenado. 16 anos e 6 meses de prisão, 56 foram condenados. A 17 anos de prisão, 43 condenados. E a 17 anos e 6 meses de prisão, 1 condenado. Portanto, esse projeto no Senado quer diminuir. Por exemplo, sentenciados entre 11 e 17 anos de reclusão poderiam migrar do regime fechado, o cumprimento de pena dentro da cadeia, para um regime semiaberto, que é um regime híbrido, passa o dia em casa, trabalhando, e de noite na cadeia, ou então um regime totalmente aberto, dizem especialistas ouvidos pelo Estadão. Presidente do Senado, Davi Alcolumbre, é um dos articuladores desse teto para diminuir, para abrandar as sentenças, as penas impostas pelo STF. Ministro do Tribunal de Contas da União cobra do Ministério da Previdência e do INSS providências. O ministro do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, fixou ontem o prazo de 15 dias para o Ministério da Previdência e o INSS informarem as medidas adotadas para apurar responsabilidades
pelas fraudes em descontos de aposentadorias e pensões. Efeito cascata na Câmara Federal pode criar 30 vagas novas nas assembleias legislativas. O aumento de deputados federais, se confirmado pelo Senado, amplia também o número de parlamentares regionais em 9 estados. O aumento do número de deputados federais aprovado anteontem pela Câmara terá um efeito cascata em assembleias legislativas de diversas regiões do país. Levantamento feito pelo Estadão mostra que, se o texto for aprovado também no Senado, não será apenas a Câmara Federal a ganhar novos parlamentares, 18 novos parlamentares. 30 novas vagas de deputados estaduais também serão criadas, com destaque para Amazonas, Mato Grosso, as assembleias estaduais do Amazonas, Mato Grosso e o Rio Grande do Norte, que terão 6 novos parlamentares estaduais cada assembleia dessa. O projeto aprovado pela Câmara cria 18 cadeiras no Legislativo Federal, distribuídas por 9 estados. Santa Catarina vai ganhar 4 deputados federais, o Pará também 4 deputados federais, Amazonas 2 deputados federais, Mato Grosso mais 2, Rio Grande do Norte 2, o Ceará vai ganhar 1 deputado federal a mais, Paraná também mais 1 deputado federal. Todos esses estados também terão um aumento no número de deputados estaduais. No caso aqui do Ceará, como eu já disse, a Assembleia Legislativa sairá de 46 cadeiras para 47. Primeira matéria na editoria internacional é na guerra lá na Caxemira. O Paquistão autoriza retaliação após ataque da Índia, que matou 31 pessoas. Os dois países vizinhos, que possuem armas nucleares, trocam disparos e acusações. O governo paquistanês promete vingança e garante ter abatido 5 aviões caça indianos. Lula vai a desfile usado como propaganda do regime russo. Presidente brasileiro e comitiva Lula será um dos poucos líderes a participar do Dia da Vitória, amanhã, que marca a vitória da União Soviética sobre o nazismo, sobre Hitler. Presidente Lula na chegada a Moscou, a aproximação com o presidente Putin. Na editoria de Metrópole, nós temos 2 páginas para tratar sobre a sucessão no Vaticano. Maior conclave da história começa com fumaça preta. Sem consenso, 45 mil pessoas aguardaram um sinal, isso ontem, que demorou 2 horas além do previsto. E aqui os cardeais que vão escolher o Papa na Capela Sistina. É dentro desse espaço, que as cadeiras, que eles debatem e tentam escolher o sucessor do Papa Francisco. Foto acima, fiéis assistem da Praça de São Pedro ao fechamento da Capela Sistina e no alto, os cardeais após o juramento de silêncio. Grande parte esperou pela fumaça. E à esquerda, a fumaça preta que anuncia mais votações. 71 localidades votam no conclave. E desta vez, a Europa não tem maioria de cardeais para escolher um Papa da Europa.
Decano faz apelo à unidade em missa sob forte vigilância. Câmara flagra 2 pessoas abandonando o carro de professora assassinada. Veículo foi estacionado a poucos quarteirões do terreno onde a vítima foi encontrada. Polícia pediu prisão temporária de suspeito. Com 45,2 mil casos de síndrome respiratória, o Brasil aposta em vacinação. O clima em São Paulo, nesse final de semana, o calor pode passar dos 30 graus Celsius em São Paulo até o fim de semana. Caderno de esportes. No Paraguai, Palmeiras passa pelo Cerro Porteño e se garante nas oitavas de final. Zagueiro que salvou a Inter venceu câncer e alcoolismo. Paris Saint-Germain bate o Arsenal de novo e vai à final. Primeira matéria no caderno de Economia e Negócios. Banco Central coloca Selic em 14,75%, maior taxa de juros em 19 anos no Brasil. Renda fixa pós-fixada fica ainda mais vantajosa para investidor. Nos Estados Unidos, o Banco Central de lá mantém juros, nem baixa nem aumenta, e cita pressão de tarifaço do presidente Donald Trump sobre a inflação. Decisão unânime lá chama de FED, FED, leva em conta risco de alta da inflação em razão de novas taxas determinadas pelo presidente Trump. A impressão é de que pararam de subir os juros. Apesar de sinalização, próximo passo do Copom continua incerto, diz diretora do UBS no Brasil, a Solange, nessa entrevista ao Estado de São Paulo. Produção industrial avança 1,2% em março, mostra o IBGE. Petrobras avalia preços diferentes para o gás GLP. Lucro líquido do Banco Bradesco cresce 39,3% nos primeiros 3 meses deste ano. E vai para o lucro líquido, vai para 5 bilhões e 86 milhões, só em 3 meses. Vamos aguardar o resultado no fim do ano. Construção mantém projeção de crescimento. A empresa Tesla, que fabrica carro elétrico, perde vendas na Alemanha e também na Inglaterra, neste mês passado de abril, efeito das tarifas do Donald Trump, fazendo com que o dono, Elon Musk, aliado de Trump, perca dinheiro. Dados confirmam a tendência de europeus evitarem a marca de Elon Musk, apesar da demanda maior por carros elétricos na União Europeia. Por último, é a capa do caderno Cultura e Comportamento do Estadão. Aqui o prato. Aqui o prato já está feito, olha aqui, em forma de coração. Para dizer o quê? Para dizer sobre o Dia das Mães em São Paulo. O Estadão selecionou 26 restaurantes com cardápios para o almoço de domingo. E a fila vai ser grande para entrar. E para quem quer ficar em casa, esta matéria faz sugestões de vinhos testados por especialistas para você oferecer à sua mãe. E também receitas ideais
para cada signo. Sara, o que é que nós temos nas páginas internas do jornal Globo? Oceli, agora já nas páginas internas do O Globo, na seção Opinião do jornal, temos os seguintes textos. Lula trai memória da Segunda Guerra ao celebrar vitória com Putin. Brasil não deveria endossar a versão mentirosa do conflito usada pelo russo para justificar agressão contra a Ucrânia. Segundo o texto de opinião, exame para formados em medicina exige acordo entre governo e Congresso. O Ministério da Educação pretende aplicar prova em outubro, enquanto o projeto sobre o mesmo tema tramita no Senado. Já no caderno de política, nossa primeira matéria é sobre filme repetido. Vídeo de Nicolas amplia crise do INSS, que gera crítica de Rui Costa à CGU, e cartilha do PT na rede. A crise deflagrada pelo escândalo das fraudes no INSS ganhou novos capítulos ontem, dentro e fora do Planalto, ampliando o desgaste político do governo Lula. Nas redes sociais, 4 meses depois de alavancar a chamada crise do Pix, o deputado Nicolas Ferreira repetiu a estratégia com um vídeo viral atingindo a marca de 100 milhões de visualizações no Instagram dentro de 24 horas. O impacto levou o PT a lançar uma cartilha para seus parlamentares, ensinando como reagir às críticas nas redes. Internamente, o ministro Rui Costa, da Casa Civil, criticou o colega Vinícius Carvalho, da Controladoria Geral da União, que, segundo ele, teria demorado a evitar o problema, impedindo resposta ágil. E o objetivo da oposição, ancorado no vídeo do deputado mineiro, é explorar uma tensão que já provocou a saída de Carlos Lupe do Ministério da Previdência, mudanças na cúpula do INSS e vem gerando dores de cabeça ao governo, cobrado a definir o modelo de ressarcimento para aposentados e pensionistas que tiveram descontos fraudulentos nos seus contra-cheques. E diante das implicações, Rui Costa avalia que a CGU falhou ao não fazer os alertas devidos assim que as primeiras informações apareceram. O ministro afirma que ele e Lupe não foram avisados com antecedência, o que, na visão do chefe da Casa Civil, impediu uma resposta célere do governo. A Controladoria Geral tem o papel de evitar o problema, apontar falhas de procedimentos. É uma função preventiva, não corretiva ou punitiva. Deixamos passar 2 anos, período no qual mais pessoas foram lesadas. Para poder corrigir, se você atua em 2023, tinha diminuído a quantidade de pessoas afetadas. E eu diria que não tinha impactado basicamente o nosso governo, afirmou Rui Costa em entrevista ao jornal O Globo. E procurados, Carvalho e a CGU não quiseram comentar. O chefe da Casa Civil avalia que estancar a crise antes poderia ter limitado o problema à gestão de Jair Bolsonaro, já que no início da apuração da Polícia Federal e da própria Controladoria remete ao ano de 2019. E o jornal também amplia o seu debate falando sobre os 5 pontos que ajudam a explicar o alcance das publicações de Nicolas Ferreira. Nós temos aqui, por exemplo, que o primeiro ponto é a estética minimalista. Nicolas está sempre vestindo uma t-shirt preta e calça jeans em frente a um fundo escuro. Como podemos observar neste primeiro vídeo, é sobre o vídeo do Pix e o segundo é sobre o vídeo do INSS. São estéticas parecidas. E o segundo ponto é o antagonismo com o governo Lula. O deputado busca oposição à gestão do presidente, seja por aspectos econômicos ou morais. O tempo todo, Nicolas reforça a ideia de que a gestão petista está submetida a práticas de corrupção. Já no terceiro ponto é sobre o uso de conteúdos da imprensa tradicional. No caso, são exibidos recortes de reportagens da mídia tradicional. E como destaca o jornal, essa utilização auxilia a legitimação e a construção da credibilidade do discurso junto ao espectador. E o quarto ponto é sobre uma linguagem simples e direta. E por último, também tem um tom alarmista. Ele utiliza frases de impacto para projetar um temor no futuro. E a próxima matéria, ainda sobre política. Deputados aprovam trancar no STF ação contra ramagem.
Corte avalia que é inconstitucional suspender todo o processo do golpe e abrir brecha para beneficiar Bolsonaro. E aqui nesta imagem, Ramagem em sessão na CCJ da Câmara antes de o plenário aprovar o trancamento da ação penal que o acusa de participação em trama golpista. E mais abaixo também o jornal o Globo nos traz aqui uma análise. Michele, Tarcísio e a corrida silenciosa para ficar bem com líderes evangélicos para 2026. E aqui também tem um destaque que 4.000 foi o público presente no ato pela anistia ontem em Brasília. Cálculo é do monitor do debate político do SEBRAP e da ONG More in Common. E a próxima matéria, caso Rei do Lixo. Lombista fez visitas à agricultura. Peça-chave em esquema, segundo a Polícia Federal, diz que encontros foram cortesia a ex-secretário da pasta que nega conhecê-lo. Apontado pela Polícia Federal como peça-chave num suposto esquema formado para fraudar licitações e desviar emendas parlamentares, o empresário Gabriel Mascarenhas Figueiredo Sobral fez ao menos 3 visitas ao Ministério da Agricultura entre setembro de 2023 e fevereiro de 2024, segundo registro de entrada da pasta. O grupo, que inclui o empresário José Marcos Moura, o Rei do Lixo, é alvo da operação chamada Overclean. E segundo essa investigação, Sobral atuava como lobista, intermediando contatos com agentes públicos para que as emendas fossem liberadas e convênios com ministérios assinados. E ao se identificar na portaria do Ministério da Agricultura, Sobral informou que seu destino era gabinete do então secretário de Comércio e Relações Internacionais, Roberto Perosa, que deixou a pasta em outubro do ano passado. E questionados sobre os registros de entrada, Sobral e Perosa deram versões divergentes. O empresário confirmou que esteve no Ministério para visitas de cortesia ao ex-secretário, que é de São Paulo, o mesmo estado que ele. Já Perosa negou conhecer o empresário e sugeriu que ele pode ter informado que o visitaria para acessar outras áreas do Ministério. E a próxima matéria, ainda sobre política, Mendonça e Dino discutem sobre punição para ofensas a ministros. STF debatia aumento de pena para crimes contra a honra quando o alvo for servidor. Inchaço na Câmara terá efeito cascata nos estados. Aumento do número de deputados federais, que ainda precisa ser votado pelo Senado, resultaria na criação automática de 30 vagas no total em assembleias de 9 estados. O impacto anual seria de quase 75 milhões de reais para os cofres públicos locais. Pressão da Universal faz republicanos trocar grupo de Cunha no Rio. Diretório estadual do partido, antes sob a alçada de aliados do ex-presidente da Câmara, retornará para bispo da igreja. E aqui nós podemos ver nesta imagem Vaguinho ao lado de Marcos Pereira, em evento do partido. Republicanos do Rio de Janeiro volta para a mão da igreja. Agora na editoria Brasil, a psicologia no divã. Com profissão em alta, a categoria trava batalha contra cursos livres de formação questionável. Clínica em faculdade de psicologia. Procura por formação aumentou ao mesmo tempo em que se ampliou crise de saúde mental no país. STJ autoriza registro de gênero neutro em documento de identidade. Decisão inédita da terceira turma foi dada em caso de pessoa que não se identificou com mudanças depois de tratamento. E o direito a gênero neutro foi aprovado pelos 4 ministros da turma que analisou o caso no STJ. TCE de São Paulo cobra explicações sobre morte no metrô. Conselheiro dá 5 dias para que concessionária e governo esclareçam as circunstâncias do acidente. Especialistas recomendam comunicação e treinamento, além de sensores adicionais prometidos para até o ano de 2026. Aqui nesta imagem nós temos a estação onde Lourivaldo Nepomuceno morreu imprensado. Mais seguranças e mais alertas.
Agora, já na área da economia, a decisão do Copom, juros a 14,75%. O Banco Central leva a Selic ao maior patamar em quase 20 anos. Analistas veem fim do ciclo de alta. E aqui nós também temos uma entrevista com o economista Armínio Fraga, que é o ex-presidente do Banco Central. Ele diz que o Brasil precisa fazer um ajuste fiscal de 3 pontos do PIB e reduzir os gastos tributários, além de não dar reajuste real para o piso. O Armínio também fala que o Brasil está fazendo uma viagem de 1.000 quilômetros numa estrada esburacada sem pneu estepe. Limitar o aumento do mínimo à inflação teria impacto de 1% do PIB ao ano. Aqui é a frase em destaque do economista Armínio Fraga. Quase metade dos municípios do país tem nível de desenvolvimento baixo ou crítico. Índice da Firjan mostra que 57 milhões de brasileiros vivem em cidades com indicadores ruins de saúde, educação e também emprego. Agora sobre o INSS. Dinheiro público só em último caso. Proposta do governo prevê triagem de casos para o ressarcimento do desconto indevido. Em sessão do TCU marcada por brigas e discussões, Corte dá 15 dias para o Instituto informar como será a devolução. Nega recursos e veda novas operações. Ministro declara ter quase R$500 milhão dentro da própria casa. Titular da Previdência não explicou o motivo de guardar dinheiro em espécie. Ele foi escolhido por Lula para substituir Carlos Lupe. Gleisi se reúne com líderes e faz apelo contra a CPI dos descontos. Para o governo, comissão poderia atrapalhar tramitação de outros temas. TikTok terá plataforma de compra no país e desafia varejo. Recurso disponível em 12 países chega ao Brasil, com eletrônicos e produtos de beleza, moda, esportes e também de decoração. Apple avalia mudança em buscas. Ação do Google desaba. Papéis da Alphabet caem 7,2% após executivo sugerir que criadora do iPhone pode incluir outros buscadores com inteligência artificial em seu navegador. E por último, temos aqui a primeira matéria do Caderno Mundo, que são as matérias internacionais do jornal O Globo, que é sobre a sucessão de Francisco. Com atraso e sem papa, primeiro dia do conclave termina com fumaça preta. E estes foram os principais destaques dos jornais do nosso país. Nós já gostaríamos de agradecer pela sua audiência até aqui e convidá-los para que você acompanhe a programação completa da TV da Transparência. Mais uma vez, muito obrigada. Até a próxima.